Vamos ficar fazendo assim, ó. Tá gravando já. Eles não vão fazer, não? Pegou você fazendo isso. Cara, eu nunca fiz isso. Nunca fez isso. Vai ter que cortar então. Ah, Você fez e vai fazer um gif com você fazendo isso. tudo bem. Beleza, vai. FAQ 15. 15. Começando, ó. Ui. Olá. Beleza, aproveitando o caminho do trabalho, estamos gravando Facs Felizes com perguntas muito fofas. Para quem quiser escutar e para quem quiser ser feliz. Somos o caminho da felicidade. Até parece, hein? Exaguido não. Até parece. Felicidade do creme. Beleza, manda bala aí, Murilão. FAQ 15. Ó, o pessoal tá falando que você é gatão, hein? Pessoal? O pessoal, os machos lá. Aí sim. Nossa, Foi aquele macho, loirinho lá, mano, pegava. Aí sim. Depois eu passo o Fazendo seu contato. Passa. Né? Murilo Gatinho, @gmail.com. Ó, Murilo Gatinho. Seu namorado não vai ficar com ciúmes? Não é nada. Se for homem, não. Bom, por que os bons espíritos permitem que os maus espíritos assediem os trabalhadores espíritas? É polêmico. Polêmicos. O que você comentou? O que eu comentei? No futuro. Do futuro? Porque quem não sabe que a gente perdeu os facs acha que a gente tá regravando. A gente tá, tipo, tendo preleções do futuro. Que gravei no futuro. Eu lembro que eu falei alguma coisa de os trabalhadores espíritas são trabalhadores normais. Então, se você pode assediar uma pessoa normal, você pode assediar um espírita porque ele é uma pessoa normal. Beleza. Então, assedia todo mundo aí. Você chegou a comentar alguma coisa, Julião? Tá. Comentou. Então, beleza, vamos lá. Por que o pessoal que trabalha pro bem é naturalmente mais assediado? Imagina que alguém que está ouvindo esse FAQ, ele tem um obsessor fofo, certo? Esse obsessor o obsedeia. Droga! O mesmo erro do vídeo passado. É por isso que a gente tem que cair várias vezes no mesmo erro para aprender, porque é muito burro. Meu cavalo é muito burro. Obsedia. Então, o obsessor obsidia o obsidiado. Nossa, parece aqueles negócios de português. Trava-língua. E essa relação acontece por uma similaridade de pendores. Blá, blá, blá. Só que acontece, ele começa a escutar esses áudios fofos sobre lucidez, sobre não julgar e tal, e parapapá, começa a rever alguns conceitos e começa a sair daquela frequência na qual eles tinham esse conluio, essa simbiose louca, assim. E isso pode fazer com que esse obsessor entreveia essas possibilidades e melhore também, ou mais comum, que ele fique puto da vida e venha atrás da gente dando voadora. Só que a gente não sente porque a voadora passa, porque é espírito. Só que isso atrapalha bastante. E é por quê? Porque a gente está realmente incomodando as atividades dele. Porque o obsessor, ele não quer ser conhecido. Ele precisa que o obsidiado tenha dúvida sobre o mundo espiritual, sobre se realmente está sendo obsidiado. E essa dúvida faz com que ele tenha um poder muito grande. Porque o cara que tem obsessor, ele vai achar que é coisa da cabeça dele, que é viagem, e vai achar que é uma coisa natural e que, na verdade, ele está sendo, muitas vezes, até dirigido por esse obsessor, independente, em alguns casos mais graves. Então, o obsessor não quer ser conhecido, né? Acho que tem até uma frase, o diabo não quer... Como é que é? Se você não acredita no diabo, não tem um bagulho assim? Tem. Fala até no filme lá do... Não, acho que alguma coisa tipo a maior vitória do diabo é as pessoas não acreditarem nele, alguma coisa assim. Então, exatamente. Isso dá um poder pra ele muito grande, né? A partir do momento que você reconhece que tem um obsessor, você vai travar uma luta contra ele. Sim. E uma luta de melhorar-se. Aí ele perde essa autonomia e ele perde o lanchinho dele. Então eles não querem que esses caras que trabalhem pro bem atuem, porque vai atrapalhar eles. Então é por isso que é muito importante todo mundo que trabalha nesse sentido se proteger muito. E a principal proteção é sempre a moral. É sempre a reforma íntima. Se você se colocar com pensamentos sempre elevados, eles não vão conseguir acesso ao seu padrão vibratório. Porque tudo que a gente pensa está efetivamente impregnado em nós mesmos. Nós somos escravos do nosso pensamento. Nós somos escravos do que pensamos. A nossa psicosfera, que é
essa coisa mórfica, doida que fica em torno de nós, que compõe também a nossa aura, ela é composta exatamente desses pensamentos e dessas vibrações, da média de vibração. Então tudo isso protege a gente. Se a gente tem pensamentos elevados, sair dessa questão de julgar, sabe, dessa questão bem lúcida, eles não vão ter tanta autonomia. Aí o que eles vão fazer? Vão atacar os circundantes, os circunscritos, vão atacar a esposa, o filho, que estão mais vulneráveis. Aí você começa a ver o ataque, você começa a ver você começa a ver como é que é? Tipo manipulação. E assim, isso é permitido. Por que os bons espíritos permitem que isso aconteça? Primeiro, que o intuito deles, o intuito dos bons espíritos é fazer com que a gente evolua. E a gente só evolui sendo experimentado. Se a gente não for experimentado, se a gente não começar a andar com as nossas próprias pernas, se o nosso mentor espiritual colocar a gente numa redoma, a gente não vai aprender isso. E isso tem dois motivos. Um, para realmente aprendermos a andar com as próprias pernas, e outro, porque seria muito fácil. E assim, imagina assim, você quer fazer o bem e todo mundo ajuda, os bons espíritos ajudam, os maus espíritos não têm autonomia nenhuma. E na Terra a gente precisa, a Terra é efetivamente uma escola. E a gente sabe que uma escola que é fácil, que tudo é fácil de passar, não instrui de verdade o aluno e não prepara ele para a vida. A mesma coisa. Por isso que é tão nobre conseguir fazer algo com a caridade continuamente. Porque a gente tem que vencer todas as nossas dificuldades, tanto com a família, como com os parentes, como tudo isso que envolve todas essas atribulações por causa disso. Mas existe sempre um equilíbrio de força para dar justiça. Quando muitos obsessores, por exemplo, têm o intuito de causar algum estrago, eles não têm esse poder. Aí a espiritualidade fala, vocês vão até aqui. Porque é imprescindível a justiça. E o bem é absurdamente soberano contra o mal. Mas eles deixam eles participarem sim, porque faz parte até para provar a gente que... para nos provar, para nos colocar nesse intuito. Porque é muito fácil fazer o bem. Por exemplo, você está lá no nosso lar. Você já não é um espírito retardado. Daí você vê, olha para o céu, vê bolinhas flutuando, olha para a terra, vê flores correndo, gatinhos, tudo lindo e tal. É muito fácil ser bom lá. Esse é o negócio. É muito fácil, assim, não muito fácil, mas é muito mais fácil você ir num centro budista e ficar bem, do que estar bem no rush. O intuito é você estar bem, em paz, quando está tudo pegando fogo. Esse é o verdadeiro... Complicado. Então por isso que a gente tem que vir para a Terra, para evoluir. Porque no nosso lar lá, tudo é lindo, maravilhoso, todo mundo tá feliz. Cara, é muito fácil estar lá bem. Então eles deixam pra colocar a gente em prova, sempre. Colocar a gente em prova. Principal motivo. Porque a gente tá fazendo... A gente, não necessariamente. A gente, eu colocando no contexto de trabalhador espírita. Tô colocando... Tá pregando bem e os obsessores não querem isso. Não querem, isso vai incomodar todo mundo que tá ouvindo. Aí é permitido que eles tentem obsediar a gente pra colocar a gente em prova. Exato, mas até certo nível. Pra que nunca macule a justiça soberana de nosso Criador. Então a lição disso tudo é que o espírito vai te dar uma voadora e vai passar reto. Exato, ele passa reto. Beleza? Beleza. Próximo. Qual é a próxima? Caraca. Qual fac a gente tá? No 15, né? Fac 15. Como uma pessoa que foi violentada poderia enxergar a situação de uma forma lúcida? Como enxergar o karma nessa situação? Bom, esse aí é um assunto mais polêmico. Primeira coisa, se a pessoa se a pessoa é vítima de um ato violento desse, a gente não coloca e não pode colocar como isso sendo, apesar de isso ser em certo sentido resgate kármico, que não existe pré-planejamento para ela ser estuprada, por exemplo, porque a espiritualidade não faz esse tipo de coisa. O que acontece é o seguinte: se o cara, por exemplo, fez isso, violentou, vou colocar violentar, que estuprar é muito pesado. Se o irmãozinho aí violentou,
Para ele fazer isso, ele tem que estar numa vibração, ele tem que estar num contexto vibratório de intenção para acontecer isso. Quando ele desencarna, passa um tempo na erraticidade, sei lá como, então, muitas vezes no umbral, tal, e consegue encarnar de novo depois de algum tempo, o que ele foi e todas essas repercussões não desapareceram. A pessoa que tem essa tendência, ela, embora modifique-se, possa se modificar bastante na erraticidade, pode também não se modificar muito. Então chega na carne, começa aquilo vibrar de uma certa forma. Pode ser que na encarnação passada ele era homem, fez isso, por fato de estar como mulher e ter a experiência de mulher, sinta-se mais fragilizado e não vá fazer isso. Só que, querendo ou não, essa repercussão ainda existe. E ela pode atrair esse tipo de situação, certo? Só que até essa situação acontecer, todos nós temos vários espíritos que podem, de uma forma ou outra, atenuar isso, impedir isso, e muitas vezes acontecem, né, indicações, inspirações para fazer, para não ir para certos lugares, mas essas indicações, elas são feitas de forma a... Eles têm a consciência dos débitos da pessoa e não vão colocar uma intervenção muito forte, porque aquilo faz parte das escolhas que ela fez e do que ela precisa passar. Então imagina que antes, a pessoa vai entrar numa rua e vai acontecer isso. Os espíritos têm muita autonomia para fazer muito para isso não acontecer. Mas tudo isso é levado em conta na hora do resgate kármico da pessoa e do merecimento. Pode ser que nessa vida a pessoa tenha mudado bastante a ponto de merecer um concurso maior dos espíritos para que isso não aconteça. Mas pode ser que não. De uma forma ou outra, há justiça aí, porque quem é violentado, infelizmente, assim, é uma coisa que nós acreditamos profundamente, porque senão Deus não seria absolutamente justo, soberano e bom. É um resgate kármico, certo? E acontece, a pessoa que tem o intuito de fazer um ato violento desse, ele acaba tendo que resgatar isso. Só que como não é o karma, a lei do karma do hinduísmo, do budismo, não sei se o budismo é assim também, o cara não tem, o espírito não tem que pagar com a mesma moeda, mas ele tem que aprender. Se no caso da vida atual ele conseguiu aprender e um pouco disso, ele já não precisa passar por um ato tão violento. Mas se não, ele acaba passando como resgate. E tudo isso é levado em conta na hora do que acontece. E aí, é isso. Infelizmente, ou felizmente, porque assim, querendo ou não, a restituição de um karma desse, para a pessoa, como espírito e como evolução, é muita coisa. Se ela conseguir, depois dessa violência, se elevar, se levantar, para a evolução dela vai ser um ganho muito grande. E você poder pagar um crime desse, na verdade é uma misericórdia absoluta aí do nosso Criador. Fala aí, Julião. Então, vou dar uma polemizada mais aí nesse tema aí. Então você é uma abelhinha que vai ficar colocando pólen. Não, na verdade não. Ok, polemizar que põe pólen, não é? Quando você sai pra colocar pólen nas flores, você está o quê? Você tá polemizando? Então? Polinizando. Bom, vamos lá. A questão era aquela mesma que eu fiz ontem, como a gente tá regravando. Se num ato desse daí, no caso uma mulher sendo violentada. O bom é que agora o pacato tá aí. Nossa, o cara tá morrendo. Pode violentar ele. Então, no caso de uma mulher sendo violentada e, sei lá, por um cavalo. Aconteceu. Caraca. Aconteceu da mulher ficar grávida do cara, do violentador. E aí sempre vem aquela questão, né? Claro que a gente sabe que aqui no Brasil acho que é proibido, né? Fazer aborto e tal, mas sempre vem aquela questão. Em caso de estupro é legal, né? E sempre vem aquela questão da mulher querer fazer o aborto, mas assim, tem aquela outra questão de que ligado a esse feto já tem um espírito lá, né? Que veio à Terra e ele não tem culpa. E como é que a pessoa pode lidar com isso aí? Então, aí é polêmico.
Porque assim, querendo ou não, o que a gente vai falar aqui é uma visão espírita, mas colocando em consideração a dificuldade que a pessoa passa numa situação dessa. Mas a primeira coisa é entender que não existem vítimas reais aí. A gente tem uma situação de resgate kármico muito soberana em tudo que a gente vive. Então a pessoa que infelizmente sofreu a violência, ela não é inocente. Menos culpada ainda é a criança que está vindo, que não tem nada a ver. Assim, ela tem a ver num aspecto de ciclo kármico com as pessoas envolvidas, né? Mas ela não tem a ver com o crime em si, com a violência em si. Então, o espiritismo ele é contra ao aborto, porque ele sabe que quando já há fecundação, há o vínculo do espírito e que para o espírito estar encarnado é uma oportunidade gigantesca na evolução dele. E essa também é uma oportunidade, porque imagina uma pessoa que sofreu essa violência, consegue entender que a criança não tem culpa, consegue dar amor para ela mesmo com essa violência. Para a evolução da pessoa seria uma coisa incrível, mas é difícil, quem consegue, né? Então o espiritismo ele explica essas consequências, mas ele não vai falar, tá errado isso, porque numa situação dessa, como é que a gente faz? A gente está no limite do que a gente consegue fazer, ainda mais numa violência dessa. Então a pessoa pode ou não conseguir isso, mas a visão espírita é que a pessoa tente conseguir conciliar essa existência dessa criança, tente dar amor para ela, porque realmente ela não tem nada a ver com o contexto, nesse aspecto de violência e de resgate kármico. E que não existem inocentes aí, né? Os inocentes não pagam. Quem paga é quem deve. Tem jeito. Senão Deus não seria justo. Ou seria justo, mas não seria soberano. Ou não seria misericordioso. Para ter todos os atributos de Deus é necessário que seja dessa forma. Pode ser que não seja, pode ser que não seja. Até encontrar uma explicação mais clara que concilie tudo isso, a gente fica com essa. Mas é sempre importante contestar. Mas contestar de uma forma franca, pelo amor de Deus, né? Vai chegar, tá tudo errado, por quê? Não, vamos conversar. Nós podemos estar errado? Totalmente errado. Na verdade, quantas vezes a gente já não se deparou estando errado? Então, é natural que possamos estar errado. Mas, aqui é uma linguagem coloquial de outro nível. Entendi. Vocês não estão entendendo? Caraca, o nível espiritual do... Beleza? E aí? Beleza. Pra tu morre. Morre. Alguma coisa, não? Morre. Não? Vive. Olha, depois sua tatuagem. Beleza? Fechou? FAQ 15. FAQ 15. Então, dúvidas, na verdade, só dúvidas. Perguntas. Sugestões. Não. Críticas. Sugestões e críticas pode mandar no YouTube mesmo, tal. Mas perguntas mande no faclucidezespirita@gmail.com. Vai estar no vídeo. Mandem, porque vocês têm que mandar. Vocês têm que mandar. A gente precisa responder. A gente precisa responder perguntas, a gente precisa de um pool de respostas, um repositório de perguntas, certo? Beleza? Um beijo, até a próxima. Manda beijo. Beijo. Não, é beijo de verdade, manda beijo. Manda Beijo. Não, faz... faz um beijo molhado. Beijo molhado. Como é que é um beijo molhado? Assim, ó. Manda um beijo molhado. Nossa, que gostoso. Caraca. Falou, Beijão. beijo, fui. Beijo.